Seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos continuar nossa conversa sobre metodologia científica, falando um pouco de alguns cuidados que a gente tem que ter na escrita científica de maneira geral, mas, seguindo o nosso assunto a respeito da revisão de literatura, muitas das coisas que nós vamos falar aqui hoje se aplicam às revisões de literatura, mas podem também serem utilizadas em outros trabalhos científicos, em outros documentos que são utilizados para pesquisa científica. Mas, de qualquer forma, como nosso objetivo aqui é falar um pouco da revisão de literatura, nós podemos fazer a introdução desses conceitos, conversar a respeito dessas questões, e certamente isso vai nos ajudar para frente. A grande questão é por onde começar. Vai começar uma revisão de literatura, vai começar a escrever uma revisão de literatura, mas você nem sabe quais são os tópicos que tem que ter numa revisão. Certamente pode ser o seu caso e por isso que nós vamos tratar disso. Por onde começar? Bom, uma revisão de literatura ela tem uma estrutura bastante variável e flexível. De maneira geral, uma revisão completa ela vai ter título, que você vai tentar falar ali em poucas palavras, Algumas pessoas dizem que até 30 palavras, outros até 17. Enfim, poucas palavras do que vai tratar a sua revisão. Depois nós vamos falar do resumo, mas não vamos falar sobre escrita de resumo por enquanto. Nós vamos ter um tempo especial para falar do resumo, porque o resumo ele merece um cuidado especial. Mas a revisão de literatura, sim, ela tem um resumo para sumariar e para poder falar de todas as questões que foram abordadas no texto. Ele vai ter uma introdução, essa introdução ela vai apresentar o problema, vai apresentar por onde você vai conversar, e nós já vamos falar mais sobre a revisão. Vai ter entre a revisão e a conclusão, vai ter o desenvolvimento das suas ideias, e nesse ponto a revisão de literatura é um tipo de trabalho científico muito único, porque nesse local você vai colocar os tópicos que você achar mais importante para poder cobrir todo o assunto que você tem desejo. Então, os tópicos que vão estar no item desenvolvimento, ele vai ser escolhido por você, quando você já tiver todo o seu material bibliográfico em mãos, quando você já tiver estruturado uma linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio ela vai se estruturar ou ela vai se materializar na definição dos tópicos que você vai colocar no desenvolvimento. Você vai ter uma conclusão, nessa conclusão você também vamos falar um pouco dela mais aprofundadamente, mas é onde você finaliza o seu trabalho. E as referências bibliográficas também, que nós vamos ter chance de conversar mais sobre elas. Mas nesse primeiro momento, e considerando que o próximo trabalho é de fato um trabalho de tratar da revisão de literatura, conhecer esse caminho é muito importante, vai certamente ajudar muito a todos vocês. Um exemplo de revisão, eu peguei uma parte de uma revisão de literatura aqui, e eu acho que com isso a gente já passa a ter uma ideia daquilo que virá. Eu peguei uma revisão de literatura aqui bem recente, como exemplo, eu não coloquei todas as páginas, é uma revisão que vai ter aí aproximadamente 10, 12 páginas, mas a revisão ela tem essa estrutura que vocês estão vendo. Essa é uma revisão sobre a transferência horizontal de genes e evolução adaptativa em bactérias. É uma revisão da Nature. Então a gente vê aqui o título, a gente percebe o título, tem o nome dos autores, a gente tem um resumo e logo depois começa a introdução. Nesse trabalho em específico ele não coloca título na introdução, mas a gente sabe que aqui é a introdução. Depois nós temos os tópicos que são colocados e também figuras. Muitas vezes as figuras elas são muito úteis porque você consegue resumir muita informação por meio de uma figura e direcionar a leitura por meio de uma figura. Aqui a gente tem os outros tópicos, a gente finaliza com uma conclusão, Nesse caso ele coloca a conclusão de direções futuras e as referências bibliográficas. E com isso a gente tem uma revisão de literatura, mais ou menos essa estrutura. Talvez você nunca tenha visto uma revisão de literatura, nós já estamos falando sobre isso, e por isso eu achei por bem colocar essa figura, e é bom que a gente tenha bons padrões, por isso que eu peguei uma revisão da Nature. Também coloquei aqui na descrição as revisões que eu usei como exemplo para esse trabalho, para você poder dar uma olhada e para você poder também, se quiser aprofundar em algum tema, gostou de algum tema, você tem esse material à disposição para você.
A segunda questão que eu queria tratar com vocês, então agora você já sabe por onde começar, você já sabe quais são os tópicos que você precisa trabalhar e como é que você vai estruturar o seu raciocínio. A próxima questão é como é que acontece essa escrita científica, né? Talvez não seja a pergunta que você tenha, mas é um esclarecimento que eu tenho muita vontade de fazer para você e que eu acho que é muito importante ficar atento. A escrita científica ela é diferente de uma escrita artística, ela é diferente, né, de uma escrita jornalística, ela é uma escrita que tem suas particularidades, né? Então, e é uma escrita também trabalhosa. Na vida do cientista, eu acho que na vida de qualquer profissional, né, a gente, ao longo do tempo, nós precisamos desenvolver competências que não estão, que nós não temos inicialmente. A escrita científica é uma competência que precisa ser desenvolvida, por isso que eu coloquei essa frase, né? O que se lê sem esforço foi escrito com muita dificuldade. Porque, de fato, quanto mais você trabalha um texto, quanto mais você faz as correções, quanto mais você aprimora, mais fácil fica a leitura. Né? E também uma outra questão a respeito do texto científico, que ele é conciso, ele é pequeno, ele normalmente fala com muitas palavras tudo que você precisa saber. Né? E isso leva tempo. Né? Existem várias citações aí com relação a essa questão, né? Mas eu peguei uma citação aqui do padre Antônio Vieira, que pede desculpa por ter sido prolixo, né? Por ter escrito uma carta tão grande, é porque eu não tive tempo de ser breve. E de fato, nesse caso não é carta, né? Nesse caso foi um outro contexto em que o padre Antônio Vieira falou, olha, desculpa ser tão prolixo, é que eu não tive tempo de ser breve. Para você sumariar, resumir e colocar em poucas palavras as ideias, você precisa de tempo, você precisa de trabalho, você precisa de esforço. E isso não é fácil. Então eu coloco essa primeira questão, o texto científico ele tem um certo trabalho para ser colocado, até porque ele é um texto conciso, ele é um texto curto, ele é um texto em que você tenta falar tudo que você precisa com o mínimo de palavras possíveis, até porque aqui em ciência a gente tem um problema, né? Quanto mais muitas revistas científicas, né, elas cobram a publicação e cobram a publicação por página. Mesmo boas revistas, né, algumas são gratuitas, mas muitas revistas boas elas são pagas e você paga às vezes por palavra, por páginas. E quando você paga por páginas é importante você ser bastante enxuto na sua escrita. Ao mesmo tempo, né, a leitura científica também ela não é uma leitura que você você pode perder muito tempo, né, é uma leitura que você tem que ler rápido. Então, aqui não tem espaço para muita figura de linguagem, não tem espaço para muitos artifícios que vão prolongar o texto. Na verdade, o que você quer é fazer mais simples, e aqui, de fato, quanto mais simples, melhor. Né? Menos aqui, definitivamente, é mais. Então, dentro desse contexto, a gente pode destacar algumas características da escrita científica. Né? A primeira a gente já falou, a primeira é a concisão, é falar pouco, é dizer tudo com o mínimo de palavra possível. Então, não é esconder, é falar tudo, mas com poucas palavras. A segunda questão é a clareza, é ter um texto claro, que você lê a primeira vez e entenda, e que você não tem que ficar voltando para poder entender. Então, é um texto que tem que ser muito claro, e é um texto que tem que ser preciso. Ou seja, ele tem que dizer exatamente, o leitor precisa entender exatamente aquilo que você quis dizer. Então, nesse caso aqui, é importante a utilização de dicionários, é importante entender o real significado das palavras, é compreender profundamente os conceitos, porque às vezes você está utilizando um conceito de uma forma errada, você está querendo dizer uma coisa e na verdade está dizendo outra completamente diferente. Uma outra questão do texto, né, que aqui não tem indireta, né, entre aspas aí, claro. Aqui a ordem é direta, a voz é ativa, ou seja, a gente vai direto ao ponto, a gente sempre utiliza a voz ativa. Outra questão importante é utilizar frases curtas e claras. Né? A fluidez do texto científico ela é muito incrementada, você ganha muito quando você usa frases curtas. Né? Então, frases com uma, duas linhas no máximo. Né? Frase a partir da terceira linha ela já começa a ficar muito grande, você tem que pensar em cortar essa frase em dividir a sua ideia em ideias menores. Né? Usar frases curtas é um mecanismo muito poderoso de você tornar o seu texto mais claro. Né? Quarta coisa, né? Fique atento às citações. Todas as ideias que não são suas, todas as ideias que você copiou, todas as ideias que você
utilizou para poder falar no seu trabalho, você tem que atribuir o responsável. Então, a partir do momento que você utilizou uma figura, uma ideia, um resultado de um outro autor, você precisa dizer que é daquele autor. Normalmente a gente coloca o sobrenome do autor e o ano. Nós também vamos ter uma aula para falar sobre como fazer citação e como fazer as referências, mas por hora, o que eu quero que você saiba é, você usou uma ideia de outra pessoa, atribua a essa pessoa a responsabilidade pela ideia. Isso é justo e isso evita qualquer acusação de plágio. Né? Por fim, né, use o tempo verbal adequado. Né? Então, nos diferentes locais da revisão de literatura, você vai usar o tempo verbal adequado. Né? Normalmente, você vai usar, como você está se referindo a resultados que já aconteceram, você vai trabalhar na maioria do tempo com verbos no passado, né? E só nas conclusões que você vai projetar coisas para o futuro. Então, tenha isso em mente. Né? Na maioria do tempo você vai trabalhar com verbos no passado, mas você vai ter momentos que você vai usar verbos no futuro. Então vamos tratar dessa questão, né? Conversar um pouco sobre a estrutura. Né? A estrutura, a gente já comentou que ela é variável, mas você sempre vai ter uma introdução e um tópico que vai concluir. Né? Então organiza bem o raciocínio. Se for mais fácil para você, se você gostar, faça um mapa mental, estabeleça os pontos antes de começar a escrever e principalmente, né, e no final de tudo também, avalie muito bem cada informação que você vai colocar. Se a informação não for importante, não coloque. Então vamos começar então falando a respeito da introdução. Né? Bom, na introdução você tem que justificar o porquê você está estudando, você está gastando tempo de escrever e por que aquela pessoa deve também se preocupar por que o leitor deve se preocupar com esse material que você está escrevendo. Então você tem que justificar a importância, colocar dados, mostrar impacto, colocar valores, colocar população atingida, colocar informações que vão de fato subsidiar a sua informação. Outra questão interessante é que você pode estruturar o texto da seguinte forma: você mostra um problema maior com esses dados, né? E você tem que afunilar esse problema maior, você tem que sair do seu problema maior e tem que mostrar as ligações e as possíveis relações que você tem com o seu problema maior com o seu tópico de estudo. Então esse é o trabalho da introdução e você finaliza colocando aquilo que você deseja alcançar, né? Aquilo que a pessoa vai descobrir quando ela terminar de ler. Quais são os objetivos da leitura daquela revisão. Então é isso que a gente precisa, esse é o caminho aí da introdução, né? É um caminho que a gente vai falar um pouco a respeito dessas questões. E a gente sai de um problema grande até o nosso ponto de estudo e ali a gente enuncia, né, os nossos objetivos para aquele trabalho. A próxima questão que nós vamos tratar é justamente dos parágrafos, né? Como é que a gente constrói os parágrafos. Então, uma vez que a gente estabeleceu, é importante assim que todo tópico que você for escrever, então, uma vez que a gente fez a introdução, a gente explicou como é que faz a introdução. Em todos os tópicos que a gente escolher para falar de um determinado assunto, cada tópico ele tem que ter um parágrafo pequeno introdutório, preparando o leitor para saber o que ele vai descobrir ali dentro. Né? E você vai desenvolver a ideia com uma forma de estruturação de parágrafo muito específica. Né? E essa forma de estruturação de parágrafo você nem sempre consegue utilizar, mas a gente tem que tentar ao máximo, né, aproveitar essa ideia e colocar isso em mente. E a gente finaliza cada tópico com uma pequena conclusão daquele tópico, jogando para o próximo. Então a gente falou de um tópico específico. Depois da introdução, o primeiro tópico é diversidade genética em bactérias. E a gente começa falando da importância da introdução da variabilidade genética em bactérias, isso que é lá, que tem vários mecanismos e tal, e que nós vamos tratar desses mecanismos. E a gente começa a falar de cada um dos mecanismos e chega no final e conclui a respeito desses mecanismos que foram apresentados. Mas nesse recheio, onde a gente defende a nossa ideia, onde a gente constrói o raciocínio, onde a gente expõe aquilo que a literatura já tem disponível e que a gente mostra aquilo que a literatura ainda não sabe, a gente tem vários tipos de parágrafos, né? Mas eu queria destacar dois. Um parágrafo que eu considero padrão e que sempre que a gente conseguir reproduzir esse modelo, ele é um modelo bom, um modelo que vai nos ajudar a desenvolver a nossa ideia. Né? O texto científico, na maioria das vezes, ele se assemelha muito mais com um texto dissertativo
né? Ele é uma mistura ali de texto narrativo com texto dissertativo, e muitas vezes nas revisões de literatura nós vamos fazer essas duas coisas. Nós vamos, ora, narrar aquilo que foi feito, ora, defender uma ideia, defender um ponto, ou demonstrar uma fraqueza, ou demonstrar um ponto forte. Mas tem muitas pessoas que se perdem, né? Porque quando a gente fala de revisão de literatura, a gente acaba falando muito dos resultados que as outras pessoas trouxeram, e isso pode nos dar uma armadilha. Então, primeiro eu vou colocar um exemplo, né? Não um exemplo, né? Mas uma estrutura de parágrafo que ela é interessante, que é como a gente deve organizar, né? Então, a gente apresenta o tema principal do parágrafo, como ideias propostas, temas controversos e dúvidas. E aí, para dar suporte a essa primeira frase, a gente apresenta o resultado de um experimento. A gente pode apresentar informações complementares, como outros experimentos semelhantes, né? Ou outros experimentos com organismos similares, né? A gente também pode, em seguida, apresentar o resultado de outros estudos que vão estar de acordo, né? Que corroboram ou que contradizem a afirmação do primeiro estudo. Então pode acontecer isso, você colocar outros estudos e outros resultados que vão estar de acordo ou não com aquilo que você falou. E a partir disso, você pega os pontos positivos, os pontos negativos, faz um balanço disso, chega a uma conclusão e já indica o que você vai tratar no próximo parágrafo. Então essa é uma ideia muito boa de organização de parágrafo, né? Em que a gente começa com um texto nosso, a gente traz as informações que já estão disponíveis na literatura e faz um comentário final, né, para poder dizer o que a gente concluiu, né? O que muitas pessoas fazem nas revisões de literatura e que não está correto é isso aqui. O experimento 1 destacou que tal processo acontece da seguinte forma. Os autores X, Y, Z e W falaram a mesma coisa. Já o experimento 2 falou que o processo ocorre diferente. O 3 não falou nada disso. O 4 tentou, mas não provou. O experimento 5 chegou à conclusão completamente diferente de todos os anteriores. Então veja que aqui é o que a gente chama de parágrafo fofoca, porque ele só fala o que os outros fizeram, mas ele não faz nenhuma ligação de ideias, ele não chega a nenhuma conclusão. Então por isso que a gente chama, né, essa nomenclatura aí, eu vi com o pesquisador da Embrapa, Rogério Faria Vieira, ele que foi a pessoa que me falou, né, que comentou num dos cursos que eu assisti dele, que esse tipo de parágrafo é o chamado parágrafo fofoca, porque a pessoa fala o que o fez, fala o que o outro fez, fala o que o outro fez, mas ele não chega a nenhuma conclusão, ele não desenvolve um raciocínio, ele não fala de ideia. O que está fazendo aqui é colocando em texto um raciocínio. Vamos falar agora das conclusões. Você colocou sua introdução, você fez a defesa da sua ideia, e agora vamos concluir, né? Você sempre vai ter um tópico de conclusão, ele pode chamar de diferentes formas, ele pode chamar perspectivas, ele pode falar apontamentos futuros, pode falar conclusões, ele pode falar conclusões e perspectivas. Tudo indica que é um desdobramento do seu estudo bibliográfico, né, que é uma conclusão. E aí você, nesse momento, você vai relatar o que você identificou de fato, né, quais são as informações que você compilou mais importantes, quais foram as lacunas que você identificou nesse trabalho, quais são as tendências que você verificou, né? Foi possível propor algum modelo, né? Esse modelo foi comprovado. Então, na conclusão, é hora de fechar a sua ideia e terminar o trabalho. Então, essa aqui é, né, vamos falar, uma forma bastante simplificada de tratar essa questão da estrutura do texto, como é que você vai colocar o texto. Outras questões que a gente gostaria de destacar, uma outra questão que eu gostaria de destacar muito, que é muito comum na escrita de revisões de literatura, é você não saber de onde você tira as informações. Então, nós já falamos da importância de você escolher artigos científicos e bons artigos científicos, e nós estamos ainda começando a nossa conversa, então talvez você ainda não saiba disso, mas no artigo científico nós temos partes que a gente pode aproveitar e partes que a gente não pode aproveitar e que a gente tem que atribuir para a pessoa certa. Então, quando você está lendo a introdução de um artigo, você está lendo uma introdução que traz informações que vieram da literatura e que não são necessariamente ideias daquele autor. Então, por isso que você nunca vai fazer uma citação a partir da introdução. Mas então, qual que é a parte do artigo que vai falar para mim aquilo que aquele autor descobriu? Então tem um artigo, mas o que aquele artigo traz de novidade? Então
Então, para você acertar o alvo e você sempre citar corretamente um artigo, você vai sempre aproveitar as informações que estão colocadas ali nas conclusões, né, e nos resultados. Então, os resultados e as conclusões são a síntese dos resultados principais que aquele autor obteve. Então, o resultado daquele trabalho, a novidade ou o acréscimo ao conhecimento dado por um trabalho científico, ele está nos tópicos resultado e no tópico conclusão. A discussão também pode ser interessante, mas cuidado com a discussão, porque por vezes na discussão a gente acaba pegando informações que não são daquele autor e atribuindo a esse autor. Então tome cuidado com isso. Você quer saber o que um trabalho falou? Veja o resultado e veja as conclusões. Aquilo é a contribuição daquele trabalho para a ciência e é aquela ideia que esse autor trouxe de novidade. Né? Então, nunca cite um trabalho com base numa informação que você achou na introdução e nunca cite um trabalho com base numa informação que você achou nas discussões. Fique atento a isso. Procure, quando você for buscar uma informação de um trabalho, uma informação que você considerou importante, procure saber se aquilo foi de fato o resultado daquele trabalho. Então, cuidado com esse detalhe ele é importantíssimo. E por fim, eu queria falar de uma estratégia boa para revisões de literatura, que é utilizar figuras e tabelas. Figuras e tabelas são ótimas para sintetizar ideias. Você consegue colocar um monte de ideias, um volume gigantesco de ideias dentro de figuras e tabelas, e com isso você ganha muito tempo. Você, ao invés de ficar narrando ou descrevendo isso, você coloca lá a figura e apenas discute aquele material. Né? Também ter a imagem do conhecimento e a imagem de um processo, ela é muito positiva porque ajuda a gente a entender muito bem as questões que estão acontecendo e saber o que interfere, o que vem primeiro, o que vem depois. Então, por isso que é muito importante a gente saber trabalhar com tabelas e figuras. Existe uma questão com relação à revisão de literatura, né, e aos trabalhos que a gente for fazer daqui para frente, que é evitar usar, né, e é uma recomendação minha, embora seja comum que isso aconteça, mas é uma recomendação minha que você evite usar tabelas e figuras de outras pessoas. Né? Hoje a gente tem tantas ferramentas aí que nos ajudam a construir tabelas, figuras, fluxogramas, etc., que gráficos, né, e tudo isso pode ser utilizado para a gente poder construir e fazer um sumário de tudo aquilo que a gente aprendeu, né, nas leituras que a gente fez. Então, prefira construir você mesmo as suas tabelas e figuras. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, né, de tabelas e figuras, começando pelas figuras. Né? Aqui, naquele trabalho das bactérias, em que ele mostra os diferentes mecanismos de recombinação bacteriana, né, e com isso ele consegue puxar a discussão para cada um desses mecanismos no texto, né, o que é bastante útil para você poder construir a sua revisão. Então, é uma forma de você mostrar o conhecimento de forma, né, em forma gráfica. Então, é muito útil. Né? Esse tipo de gráfico também, de figura também, ela é interessante porque ela mostra diferentes mecanismos e os desdobramentos desse mecanismo. Então, ele pode ser bastante utilizado, ele ajuda na discussão do texto. Né? Esse outro desenho aqui é um desenho bastante interessante, né? É um desenho que mostra aí um fluxo ou uma árvore de opções, né? E mostrando a relação entre as atividades e entre as questões. Né? Isso aqui é muito útil quando a gente quer categorizar as ideias ou categorizar alguma questão que nós vamos usar na nossa revisão. Esse tipo de figura é bastante interessante. Né? A gente quer mostrar diferentes etapas de um processo, a gente quer mostrar diferentes possibilidades dentro, né, de uma cadeia produtiva. Então, tudo isso aqui é bastante útil. Né? E existem gráficos mais complexos. Né? A gente está vendo esse gráfico aqui do Novotny, ele sumariza aqui muitas informações a respeito, né, da pirólise do carbono, mostrando todas as variações em termos, né, químicos, físicos, né, e como isso pode ser. Depois no texto ele explica como é que você pode usar essas informações, que é tudo muito interessante. Então você veja que a gente coloca muita informação em pouco espaço dentro das figuras. Né? Isso exige criatividade, exige você entrar ali no meio da questão e às vezes exige da gente pegar uma figura que já existe e adicionar novos fatores
que nós propusemos. Então, a figura ela é um mecanismo muito poderoso de mostrar ideias. Uma outra forma de mostrar também ideias, mas ao mesmo tempo de sistematizar e de organizar as informações, né, são as tabelas. Né? E nas revisões de literatura, o uso das tabelas é muito importante. A gente vê aqui uma outra tabela, em que a gente vê a referência da tabela, né, o tipo, né, de produção que foi utilizado aqui para a produção de biochar, nesse caso, né, as características químicas, a taxa, o tipo de solo, enfim, todas as informações que foram obtidas em cada um dos estudos estão relacionadas aqui. E isso é muito útil para quando você quer colocar um grande volume de informação, né, e verificar o que a literatura diz a respeito, né, os que os diferentes pesquisadores verificaram a respeito desse material. Esse aqui é um outro tipo, né, que a gente vê, né, a relação dos valores associados com a emissão de N2O, né, no cerrado, e a gente vê aqui que os diferentes fatores. Né? A gente tem aqui o preenchimento de água do espaço poroso, né, o N mineral, as fontes de nitrogênio e a temperatura do solo. Veja que cada um desses trabalhos, eles trataram a emissão de hidróxido nitroso de uma forma diferente. Né? Então, dióxido nitroso, na verdade, de uma forma diferente. Então, a gente percebe aqui que eles conseguem fazer, né, todos os trabalhos, né, muitos trabalhos que trataram dessa questão, e com isso a gente consegue ganhar muito tempo. Né? Esse outro trabalho tem a mesma ideia, né, a gente coloca ali a referência, a geolocalização para saber o local onde foi feito o estudo, né, o tipo de tratamento que foi feito, né, o sistema agrícola, né, qual que é o tipo de sistema que foi utilizado, né, e o acúmulo do composto químico que se tem interesse. Então, com isso a gente tem muita informação sintetizada numa pequena tabela, né, ou uma grande tabela, mas com muita informação sumariada, de fácil acesso. Então, quando a gente for pensar na escrita do trabalho, o meu objetivo aqui foi te mostrar uma revisão de literatura do mundo real, te mostrar os cuidados que a gente tem com a escrita, te dar algumas dicas de escrita que vão te ajudar a fazer um bom trabalho. Né? Escrever, ele é uma característica importante. As pessoas que escrevem bem, elas certamente têm vantagens, né? Independente do tipo de profissão, do tipo de atuação que escolha, escrever bem é uma coisa importante. E aqui eu trouxe para vocês muitas dicas, muitas informações, muitas ideias para que vocês possam construir a revisão de vocês da maneira mais tranquila e mais direcionada possível. Né? Certamente nós vamos ter muito que conversar. O meu orientador, né, enfim, é uma frase meio comum aí em todos os locais, em que as pessoas nos dão a noção de que nenhum texto nasce pronto. Certamente vocês vão escrever a revisão de vocês, né, eu vou corrigir e depois nós vamos comentar sobre a diferença no texto e as formas como a gente pode melhorar a escrita, né? E isso é um exercício. Então, estou dando para vocês a primeira oportunidade de escrever um texto desse tipo. Talvez seja a primeira oportunidade, talvez não, né? A depender do histórico de vocês. Né? Então, o que a gente pretende aqui é corrigir e também aprender junto, trabalhar, poder aprimorar esse exercício tão importante que é o exercício da escrita científica, né? E criar, né, os mecanismos ali de poder, para a gente poder fazer, né, da nossa capacidade de expressão escrita a mais clara e possível, mais clara e precisa possível, a fim de transformar essa etapa, né, do desenvolvimento da ciência a etapa mais adequada, mais clara e mais consolidada possível. Tudo isso vai nos ajudar também a ver com mais clareza esses trabalhos e com isso a gente fazer melhores propostas de pesquisa, né, a partir desse ponto. Então, eu agradeço muito a você que está comigo até aqui e nos vemos muito em breve. Um forte abraço a todos. Até mais.